boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, mais uma quinta-feira, com um tema hoje interessantíssimo. Você que está chegando aí, tenho certeza que vai poder aproveitar um pouco aqui dessa reflexão, um tema um pouco estranho, né? Qual o problema no mundo, né? Enfim. Boa noite, Carol Nascimento, sempre presente, participando aí das caixas de pergunta, participando aí, Carol, das nossas lives, bom tê-la aqui. Nessulino, muito bem, excelente. Vamos lá, como estão todos? Eu já quero assim de cara, enquanto vocês vão entrando. Boa noite, Eliane, como estão as coisas por aí? Como que tá Camilo, Rafa? Bom tê-la por aqui também. Boa noite, Cris. A Cris que está fazendo um evento fantástico. Rota do Mar, vai levar aí, acho que quase que 3 dezenas de crianças para conhecer o litoral em novembro. Parabéns pelo evento, Cris. Claudemir, muito bem, ótimo. Eu já vou lançar aqui de cara uma pergunta, que é a pergunta da própria live, a pergunta que nós vamos tentar responder durante essa live. Mas se você já quiser participar, por gentileza, digite aí, escreva. E a pergunta é o seguinte: qual é o problema no mundo? Qual é o problema? Qual é o problema desse mundo? Se essa pergunta fosse lhe posta, se de alguma forma você estivesse sendo indagado acerca dessa questão, o que você teria a responder acerca do assunto? Vou até pedir, por gentileza, se o Newton conseguir fixar o tema da live aí embaixo, só para ajudar também, porque as pessoas vão entrando e perguntam sobre o tema. Boa noite, Thiago Piotto. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Jorge. E Sarmentos, é isso aí, muito bom, excelente. Uma alegria mesmo poder tê-los aqui. Vamos lá, é o seguinte: a proposta de hoje é refletirmos acerca do problema que há no mundo. Em algum lugar aí da divulgação apareceu qual é o problema no mundo. Em outros lugares da divulgação, erroneamente, nós colocamos qual é o problema com o mundo. De antemão, eu já quero dizer, não há um problema com o mundo. O mundo em si, né, assim, aqui nessa nossa reflexão filosófica, que não é uma reflexão teológica, soterológica, o mundo em si não é nem bom nem mal, essa não é a questão, mas que há um problema, né, no mundo há, e nós estamos aqui hoje para conversar um pouco acerca disso, com algumas ferramentas da psicologia, com algumas reflexões da filosofia, mas refletir acerca do problema que há, né, nesse mundo. Qual é o problema no mundo? Vamos lá. Com as pessoas, falou aqui a Angélica Pinheiro. Muito bem, Angélica. O problema no mundo é com as pessoas. Obrigado pela sua participação. Não sei se alguém já havia colocado mais alguma coisa aqui e eu passei batido, não li. Mas é isso aí. Se a vida lhe interpelasse agora, se você tivesse que discorrer acerca dessa questão, qual é o problema no mundo? A Mariana responde: o problema no mundo é a falta de honestidade e fé das pessoas. Muito bem, também aí uma questão muito parecida, né? A Marina e a Angélica. A Angélica fala que o problema no mundo é as pessoas, e a Mariana fala que é a falta de honestidade e de fé das pessoas neste mundo. Muito bem, excelente. Vamos então refletir um pouco acerca disso, e é interessante como nós temos a todo momento uma necessidade de encontrar culpados, de conseguir entender quais são as causas. E isso é fantástico, não faço com isso nenhuma crítica, coloco isso como mera constatação. O Claudemir falou falta de união, a Marcela falou amor ao próximo. E nós temos uma questão muito peculiar, muito própria, nossa, ser humano, que é a nossa necessidade de tentar encontrarmos causas. Para tanto, nós vamos jogando um olhar para com os sintomas, tentando entender quais são os sintomas, como as coisas se lhe apresentam, como as coisas são. Excelente, reflexões, terapia, muito bem, falou aí, problema no mundo, E nós vamos tentando entender quais são os sintomas, e nisso nós vamos fazendo, né, uma avaliação acerca das causas. E quando nós olhamos para a nossa realidade, não só a nossa realidade atual, a realidade do ser humano nesse mundo, nós vemos que há algum problema. A nossa relação
ela é um tanto quanto conflituosa, as nossas relações não são harmônicas como deveriam, nós não conseguimos encontrar aquela plenitude que nós tanto desejamos, há diversos cenários que nos incomodam, né? E é interessante que ao tentar encontrar causas, nós vamos dando nome aos culpados, né? Então, algumas pessoas aí falam que o problema no mundo é um problema, sei lá, por exemplo, socioeconômico. O problema é porque tem pessoas que ganham mais do que as outras, essa diferença que há dentro da questão econômica faz com que haja uma disputa, faz com que haja uma divisão, e o problema no mundo, então, seria, no fundo, um problema econômico, um problema monetário, né? Então, se não tivesse essa disparidade, se não tivesse essa busca louca, frenética, acerca dos bens, acerca do dinheiro, talvez o mundo seria um lugar mais justo, mais honesto, um lugar mais fácil de ser vivido, enfim. Daí, algumas pessoas colocam o problema em fatores econômicos, talvez você já tenha escutado algumas falando acerca disso. Outros, e aí nós brasileiros somos craques atualmente em falar sobre isso, nós colocamos a culpa na política. Se a política não estivesse da forma que está, se não houvesse um emparelhamento no poder, se aquela ideia que está na nossa Constituição dos poderes independentes e harmônicos fossem mais bem vividos, se de repente nós não fôssemos uma república, mas fôssemos uma monarquia, se em vez de 3 poderes nós tivéssemos 6, tivéssemos 7, tivéssemos 8, se nós jogássemos uma bomba no Congresso ou no Senado, se nós não reelegêssemos mais ninguém, colocássemos pessoas novas, se não existisse um presidente da república, se não existisse partido, enfim, a gente coloca a culpa, e nós brasileiros, como eu dizia, estamos craques em fazer isso, nós colocamos culpa, por exemplo, na questão política. Não fosse a política o que ela tem sido ultimamente, talvez não haveria todo esse problema que há no mundo, não é mesmo? Tenho certeza que em algum momento, em alguma roda de conversa, você já colocou o problema do mundo, né, ou boa parte dos problemas do mundo na questão política. E por aí vai. Às vezes nós colocamos a culpa, né, nos nossos antepassados, né? Um problema assim, quase que um problema de ordem genética. Se eu não tivesse herdado o que eu herdei, se eu não tivesse esse determinismo genético, essa condição biopsíquica, né? Se a minha descendência não fosse essa, se a minha geração não fosse essa, outros culpam os pais, né? Se os pais educassem melhor os seus filhos, né? Se as últimas gerações não tivessem se degradado moralmente, então a culpa é da geração Woodstock. Por algum motivo os nossos pais, os nossos avós aí entraram nessa onda sexo, droga e rock and roll. A degradação moral tomou proporções nunca antes vistas. As gerações que advêm, né, desta geração Woodstock são gerações estragadas, e aqui nós estamos, né, tristes, com uma vida sem sentido, caminhando sabe-se lá para onde, sem referenciais, sem valores, porque as últimas gerações foram degradadas moralmente e nós herdamos isso tudo. Enfim, nós vamos, né, com muita avidez, com muita vontade, com muita intensidade, buscando a todo momento culpados. E olha, eu já quero dizer algo no início. Não que todas essas questões aqui abordadas e tantas outras que não irei entrar, não tenham culpa. Não tenham culpa. A culpa é do pensamento marxista, porque cria caos, cria divisão, né? Os marxistas, de alguma forma, eles enxergam tudo com uma lente de disputa, de oprimido e de opressor, né? E isso então faz com que o relacionamento dos homens torne-se no fundo uma disputa. O marido e a mulher já não se entendem, o mesmo acontece com os filhos e com os seus pais, com os professores e com os alunos. A nossa relação com o trabalho fica toda ela estragada porque nós não conseguimos mais compreender, né, o que é o fruto do nosso trabalho, o sentido do trabalho, uma vez que tudo é exploração. Enfim, eu não estou dizendo que essas questões todas que estamos aqui refletindo e tantas outras não tenham alguma correlação com o problema que nós enfrentamos no mundo hoje. Eu não estou inocentando todas essas questões aqui abordadas. Questão econômica, questão política, questão familiar, questão da degradação das últimas gerações,
questão de pensamentos e correntes filosóficas, é evidente que isso impacta-nos e muito. É evidente que um pensamento, uma filosofia tarada, né, podemos assim chamar, né, tarada porque não tem uma correlação do objeto ao fato, não tem uma honestidade intelectual. É claro que uma filosofia tarada vai ter desdobramentos, vai ter inevitavelmente comorbidades. Toda uma geração vai padecer. Centenas e centenas e milhares de pessoas vão de alguma forma ser impactadas por isso. Por uma filosofia nihilista, por uma filosofia hedonista, por uma filosofia relativista. É evidente que essas questões atrapalham um bocado a nossa convivência conosco mesmo, com os outros e com a sociedade. Mas essa não deve ser, em última instância, a questão. Porque isso tudo não está ao meu alcance. Entende? Isso é algo que está para além da minha capacidade de ação e de articulação nesse mundo. Quando nós nos perguntamos acerca do problema que há no mundo, só há uma resposta cabível, uma resposta convincente, uma resposta moralmente aceita, uma resposta intelectualmente honesta. E eu quero contar o caso, algumas pessoas aqui citaram, Reflexões Terapia citou, tantas outras que estão nos assistindo aqui, tenho certeza que conhecem essa questão, mas eu quero trazer à tona porque ela é de extrema importância. Que é uma questão que aconteceu com um grande filósofo, o filósofo Gilbert Chesterton, e a partir disso eu quero trazer alguns elementos de reflexão, que é o seguinte. Num certo momento, o jornal inglês Chesterton era um filósofo, um escritor, um dramaturgo, entre outras coisas, professor inglês, e o jornal inglês convida alguns escritores ingleses para participar de um concurso, para escreverem acerca de uma questão. E a questão era a seguinte: qual é o problema no mundo? E os escritores ingleses, então, foi dada a largada, eles começaram a escrever acerca do problema no mundo. Qual é o problema no mundo? Cada um foi para um lado, cada um fundamentou a sua teoria, a sua tese acerca do problema do mundo, mas nada chamou mais atenção, nada foi mais cômico e ao mesmo tempo tão preciso e tão profundo e interessante quanto a sucinta resposta, né, deste homem sábio, né, e carregado de elemento cômico, que era o Gilbert Chesterton. Chesterton, diante dessa indagação do jornal inglês, London Times, que perguntava qual é o problema no mundo, ele respondeu o seguinte: eu, vírgula, atenciosamente, Gilbert Chesterton. E é claro que isso levou muitas pessoas assim ao riso, mas também trouxe uma questão crucial. Quando eu me pergunto acerca do problema deste mundo, ou melhor colocando, do problema neste mundo, eu preciso de antemão, eu preciso de largada, eu preciso de início, olhar, antes de achar o culpado, antes de olhar para fora, antes de tentar criminalizar uma questão política, uma questão ideológica, uma questão filosófica, uma questão econômica, antes de tudo, eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu, que faço parte deste mundo, sou um grande de um problema. Sou um grande de um empecilho para que as coisas não aconteçam da forma que elas deveriam estar acontecendo, porque eu não estou me tornando aquilo que eu deveria me tornar. Então, diante dessa questão, qual é o problema no mundo? A resposta mais convincente, mais interessante que nós podemos dar é o seguinte: copiando esse sábio, copiando esse monstro que era Chesterton, nós precisamos responder: o problema neste mundo sou eu. Sou eu. Eu que ainda sou mesquinho, eu que ainda fico me vitimizando. O problema nesse mundo sou eu que ainda fico procurando a todo momento o culpado, apontando dedos, tentando me justificar a partir dos outros, tentando ter os outros ou como justificativa ou como exemplo, mas não assumo o protagonismo da minha vida fazendo aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, porque só há uma realidade, só há uma pessoa
que eu posso de fato mexer, que eu posso cambiar, que eu posso movimentar, que eu posso ordenar, que eu posso melhorar, né? E sou eu, não adianta, né, de repente chegar numa constatação de que o problema do mundo é um problema de ordem econômica, se eu não dou conta nem mesmo de ganhar o meu dinheiro honestamente, se eu não dou conta nem mesmo de participar do arranjo produtivo local, por exemplo, da minha cidade, porque sou um preguiçoso, porque só me queixo, porque não contribuo para que ninguém, de algum modo, torne-se, por exemplo, também mais rico monetariamente. Não adianta achar que o problema moral é o que faz com que o mundo torne-se degradante, quando eu, para além da crítica e da constatação de que há um problema moral no mundo, não me torno mais moral. No meu jeito de agir, no meu jeito de falar, no meu jeito de me portar, no meu jeito de ser. Não adianta eu achar que o problema do mundo é um problema ambiental, quando diante desta realidade o que eu me torno é um ativistinho ideológico. Eu não faço nada. Né? Foi engraçado, teve uma reportagem muito boa que passou, ainda bem que as emissoras reportaram isso, eu achei que ficaria às escondidas, né? Reportaram aquele baita mutirão que aconteceu em boa parte do litoral, né, brasileiro, que está sendo tomado por aquelas manchas de óleo, possivelmente advindas da Venezuela. Né? Foi engraçado quando algumas reflexões acerca daquela ação daquelas pessoas, muitas delas assim, simples, pobres, caiçaras, né, lá do local, diziam o seguinte: olha, no meio desse mundo de gente, desse mar de gente, é bem possível que hajam poucos ativistas, né, ativistas, o pessoal, né, que brada por direitos, que cobra as instituições, que cobra o Estado, né, que levanta placas, né, que faz, né, gritos e tem brados, né, de que uma ação seja feita, de que mudanças climáticas, né, aconteçam, de que o mundo se conscientize, mas eles mesmos, diante de um evento lá, concreto, palpável, né, que toca a realidade mais nua e crua deles, não fazem nada. Né? Enquanto as pessoas que talvez nem se julguem ativistas, né, nem se julguem ecologistas, nem saibam o que são isso, colocaram a mão na massa lá e foram recolhendo da água, foram recolhendo da areia, foram recolhendo, né, de toda a costa aquela mancha de óleo que lá ficava. Ou seja, quando eu penso acerca do problema do mundo, não adianta eu, né, fazer uma constatação de que o problema do mundo, por exemplo, é um problema climático, se eu mesmo não dou conta de ter nenhuma ação efetiva, por pequena que seja, que de algum modo comece a trazer soluções. Eu lembro que quando eu trabalhei durante um tempo numa clínica de recuperação de jovens adictos, né, uma clínica que trabalhava com pessoas em estado de adicção e também pessoas acometidas pelo vírus da AIDS. Então tinham pessoas aidéticas e drogadictos, né, numa chácara. Foi o meu primeiro trabalho na área da psicologia e algo nessa chácara me chamou muita atenção. Logo na entrada, e isso ficou evidente para mim no primeiro dia, né, logo na entrada, assim que você estacionava o carro, antes de entrar na casa principal, tinha uma placa muito interessante. Nessa placa estava escrito: quando eu mudo, tudo muda. E foi assim, foi a primeira coisa que me saltou aos olhos. Esse convite que essa comunidade terapêutica fazia para cada um dos indivíduos que lá estavam, de olharem, antes de tudo, para dentro deles mesmos. Porque é muito normal, muito comum, diante de uma situação como essa, a drogadição, mas aí isso aplica-se a uma enormidade de questões na minha e na sua vida, para além da drogadição, é muito comum nesse cenário nós encontrarmos um culpado. Ah não, o culpado é minha mãe. Minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Eu não conheci minha mãe, fui criado com a minha madrasta. Ah não, o culpado foi meu pai. Meu pai também sofria do mesmo mal que eu, então ele é culpado duplamente. Primeiro por uma questão genética, segundo por uma questão de mau caratismo. Geneticamente ele tinha essa predisposição, mas ele era um mau caráter, me batia, me violentava, usava a droga na minha frente, me expôs a isso tudo. Então o culpado é meu pai. Não, o culpado é a escola. Porque na escola eu não tive professores que eram bons.
culpado é o Estado, porque eu queria um campinho de futebol na frente da minha casa e nunca foi feito, o município nunca fez, o Estado nunca fez, a federação nunca fez, então como eu não tinha um campinho para jogar bola, eu acabei usando crack. É muito normal, diante de alguma situação da nossa vida que não vai bem, rapidamente, nós tentarmos encontrar um culpado. Tiago J. Nardo, eu tô bem, Tiago, obrigado. Né? É muito comum. E nós precisamos extirpar da nossa cabeça essa questão. Nós precisamos, assim, com uma certa urgência, parar com esse discurso fatalista, vitimista, que busca nos outros, que busca em alguém, que busca no mundo um problema. O problema sou eu. Se o meu relacionamento não vai bem, se a criação dos meus filhos não caminha bem, né, se o meu trabalho não vai bem, assim, a primeira pessoa que eu preciso culpar, bater no peito, né, e falar meia culpa, meia máxima culpa, sou eu. Porque é por minha culpa, não é possível. Tem algo aqui que eu deveria estar fazendo e não estou. Tem algum empenho que está sendo negligenciado. Tem alguma atitude de devoção, né, que está sendo esquecida. Tem algum olhar, tem alguma presença que não está sendo aqui colocada. Não é possível que o mundo esteja maluco, esteja louco e eu seja o único são, rodeado por situações nefastas, terríveis e ruins, e eu sou uma vítima, né? O mundo me sufoca, me comprime, tudo vai de mal a pior, e eu, pobre eu, não tem nada que possa ser feito, porque essa realidade chamada mundo é mal e grande, né? E eu sou um sábio, bom e indefeso, entendeu? Assim, não tem como. A primeira culpa precisa cair sobre mim. Andressa, ela falou aqui, falei disso hoje no meu story. Legal, Andressa, depois vou acompanhar lá os seus stories. Legal. Isso precisa começar a ficar claro. Por exemplo, eu abro a caixa de perguntas e, por favor, continuem participando. Continuem. É muito bom tê-los, né, na participação lá da caixa de pergunta nos stories. Mas é o seguinte, se eu passasse um pente fino de cada 10 perguntas que chegam, 10, 8, talvez 9, sejam de algum modo nas entrelinhas tentando culpar alguém. Olha, o meu pai tá doente, não procura ajuda e aqui em casa as coisas estão difíceis, né? O meu marido é colérico e só briga comigo. Aqui na minha cidade faltam profissionais da área da psicologia. De alguma forma, assim, é sempre me rebaixando, sempre me apequenando e tentando encontrar um culpado. Então, se eu não me conheço, é porque falta um psicólogo na minha cidade que seja bom. Se o meu casamento não vai bem, é porque o temperamento do meu cônjuge, né, não é bom o bastante para se coadunar com o meu. Se eu não tenho uma boa criação, a culpa é dos meus pais, não fui eu, né, que assumi a vida de forma desleixada, de forma desordenada, de forma preguiçosa. Não, é meus pais, né, que não se atentaram para a importância da formação do meu imaginário, que não se atentaram para a questão, né, da formação, né, da minha educação. Sou eu. Em última instância, sempre tem que ser eu. Eu não sou aquilo que fazem de mim, dizia Viktor Frankl. Eu sou aquilo que eu faço com o que fazem de mim. Eu sou aquilo que eu faço com o que fazem de mim. Eu não posso, em hipótese nenhuma, me justificar a partir dos outros. Dizíamos isso numa outra live, né? Se não me engano, a live sobre a liberdade. Viktor Frankl falava, nem no campo de concentração, onde todo mundo é submetido ao mesmo regime, privação de alimento, os pelos do corpo são raspados, né, são submetidos à mesma tirania daquele povo que os oprime, nem lá há de se ter um discurso vitimista, porque o que eu vou fazer com o meu cárcere é problema meu. Se eu vou me tornar, né, um encarcerado, um prisioneiro honesto, bondoso, justo, atento, devoto, ou se eu vou me tornar um crápula, um desertor da minha pátria, entregar os meus colegas, fazer conchavo com
com os policiais nazistas, né, com o exército nazista. Sou eu quem vou escolher, assim, eu não posso culpar em absoluto ninguém. Ah não, eu entreguei o meu parceiro, né, porque eu estava com fome e disseram que se entregassem, né, aquele que estava planejando uma fuga do campo, essa pessoa que entregasse ganharia, né, uma quantia de batatas maior na sopa. Olha, e aí? E aqueles que morriam de fome para não entregar ninguém? Você entende? Assim, eu preciso a todo momento trazer a reflexão, antes de tudo, para mim mesmo. Eu não estou dizendo que lá fora não hajam problemas que possam ser, de algum modo, solucionados, que precisam ser vistos, conhecidos e que há de se ter um empenho muito grande de grupos, de organizações e de instituições para solucioná-los. Mas enquanto eu ficar preso nisso, eu vou ficar preso num pensamento fantasioso, falacioso, em que eu sou sempre menor, sou sempre mais indefeso, sou sempre mais baixo, sou sempre vítima. E há sempre alguém que me oprime. Há sempre alguém que recebe os ônus. Há sempre alguém que recebe a culpa. O problema do mundo sou eu. Sou eu, que deveria ser mais maduro e ainda não sou, que deveria estar me empenhando mais para dar o melhor de mim mesmo e me tornar aquilo que devo e assim não o faço. Pegando uma fala, né, de uma santa católica, mas para além da questão aqui teológica, para além da questão de espiritualidade, porque isso é a humanidade. Se eu não me engano, era Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela fala: se formos aquilo que deveríamos ser, incendiaremos o mundo. Esquece a questão aqui, né, espiritual, a questão de evangelização, a questão apostólica. Pega a questão de humanidade por trás dessa fala. Se nós formos aquilo que devemos ser, nós incendiamos esse mundo. Se de algum modo eu começar a me tornar uma personalidade, começar a ter presença, começar a ter atitudes maduras, começar a forjar um caráter que seja forte, começar a impactar a vida dos outros, mostrando a eles que eu não me rebaixo, eu não me vitimizo, muito menos eles têm que fazer isso. Se de alguma forma a minha vida começar a vibrar com essas notas, com essa intensidade, eu começo a mudar o meu entorno. E aí volto naquela placa que estava na comunidade terapêutica na qual eu desempenhei o meu primeiro trabalho, que estava escrito: quando eu mudo, tudo muda. Se todos nós aqui nos empenharmos de antemão a mudarmos a nós mesmos, as pequenas realidades que nos circundam e a longo prazo as grandes realidades nas quais nós estamos instalados começarão inevitavelmente a mudar. Eu gosto muito de uma colocação, eu escutei de um grande homem, de uma grande personalidade, né? Eu já citei ele aqui em uma das lives também, o Reinaldo Augusto. Ele tem uma metáfora muito interessante, que ele fala da chuva. Como começa uma grande chuva? Como começa uma grande tempestade? O Reinaldo diz o seguinte, essa grande personalidade que eu tenho a oportunidade de conhecer e de conviver com ele. Ele fala: olha, uma tempestade começa com uma primeira gota, tendo a coragem de se desprender daquela enorme nuvem. Ao se desprender, ao se descolar, né, ao tornar-se líquida e se lançar ao solo, né, com energia, com coragem, quase que como uma kamikaze, vamos assim dizer, ela impacta, ela gera movimento, ela gera uma atitude que faz com que aquele bloco de gelo, aquela nuvem densa, que ainda não era chuva, era só uma possibilidade de chuva, faz com que aquelas outras gotas em potência comecem também a se descolar, comecem também a se soltar. E uma gota chama a outra, que chama a outra, uma vai impactando de algum modo a vida da outra e logo começa uma grande tempestade. É claro que isso assim é uma metáfora, é uma história. Não estou entrando aqui em questões de termodinâmica, questões físicas, mas você entende? Quando nós temos a atitude de nos desprendermos e de nos lançarmos ao solo, de realizarmos a nossa missão, o nosso dever, nós começamos a incomodar os que estão ao nosso entorno e eles começam também a ter atitudes mais maduras e começam a se tornar uma grande de uma personalidade. Agora, eu não posso terminar sem falar isso.
esse movimento de me culpar, que Chesterton fez de forma excelente, e que nós estamos aqui tentando refletir acerca disso. Qual é o problema no mundo? Eu, atenciosamente, Luiz Henrique. Isso não pode virar uma vaidade. Sabe por quê? Às vezes eu me acho tão ruim, tão problemático, eu me acho, assim, né, o grande problema da humanidade, que assim, eu sou um vaidoso, porque eu também, assim, eu não sou tão ruim assim, eu sou um problema porque eu sou medíocre. Eu sou um problema, assim, sabe, porque eu não estou agindo, porque eu não estou fazendo, mas assim, não deixa também isso te pegar, porque isso acontece com frequência, a ponto de você ir dormir com esse barulho, né? Poxa, então, nossa, como o mundo seria melhor se eu fosse melhor, como as coisas estariam diferentes se eu não fosse tão ruim como eu sou, né? E se colocando para baixo, isso é vaidade, a ponto de achar que você é o pior dos mortais, o pior dos viventes. Não é isso que eu estou dizendo, eu só estou falando o seguinte: você é o problema, porque você é a única realidade que está sob o seu controle, sob o seu domínio. Porque você é a única pessoa que pode, de fato, mudar. Eu não posso mudar ninguém. O Newton está aqui comigo, eu não posso mudar ele. Eu não posso tomar uma decisão por ele. Eu não posso fazer com que ele seja nada diferente daquilo que ele vai desejar ser, mas eu posso fazer isso comigo. Eu não posso querer que o governador do estado, que o presidente da república, que o presidente da Organização das Nações Unidas, né, que o presidente dos Estados Unidos, que mude. Eu posso até querer, mas eu não posso mudá-lo. Eu posso me mudar. E esse é o barato da coisa. E isso que é belo, que é interessante. Porque nós, que somos o problema, podemos começar a nos tornar também solução. Duas questões eu quero colocar aqui, fora essas todas que eu já coloquei. Primeiro, eu começar a ter grandes ideais. Grandes ideais. Ninguém cresce, ninguém amadurece se não tiver grandes ideais. Começar a entender que eu sou chamado a grandes projetos. Não deixar que o meu coração se dilate, cresça, nessa atitude magnânime. Entender que eu preciso voar como uma águia, porque eu tenho grandes ideais, eu tenho grandes aspirações. Primeiro, ter grandes ideais. Segundo, começar a distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o certo do errado. Enquanto eu não tiver grandes ideais e uma capacidade de fazer um juízo preciso acerca da realidade, saber o que me corrompe e o que me edifica, o que me desvaloriza e o que me dá mais dignidade, o que me coloca num caminho de virtudes e o que me coloca num caminho de vícios, quando eu não consigo fazer essa distinção moral, eu também fico com as quatro rodas travadas, eu não sei como agir. Então assim, grandes ideais e compreensão profunda acerca do certo, do errado, da virtude, do vício, do bem e do mal. E como nós fazemos isso? De diversas formas. Primeiro, com uma busca um pouco mais assídua numa vida intelectual. Lendo os grandes clássicos, lendo filosofia grega, lendo grandes autores. Começando a entender que nós precisamos fazer alguns juízos de valores. Não para apontar o dedo para ninguém, mas apontar os dedos para mim mesmo e decidir quais os passos que eu vou dar na minha vida e o que eu vou fazer para me tornar algo que o valha. Ok? Eu quero voltar aqui, que eu acho que chegaram algumas questões, algumas perguntas. Heitor, puxa vida, um monte de gente aqui acenando, mandando joinha, mandando carinha aí. A Tacilene, as pessoas fugindo da autorresponsabilidade como se foge da serpente. É isso mesmo, é isso aí. Perfeito, Tacilene. Se responsabilizar pelas nossas escolhas, disse a Andressa. Perfeito, esse é um caminho. Entender que a minha liberdade é liberdade para.
que eu sou livre para me responsabilizar, que eu sou livre para responder e assumir as consequências dos meus atos. Senão, liberdade vai se tornando mera arbitrariedade, mera licenciosidade. Priscila, Andressa, gosto demais dos teus assuntos, parabéns. Obrigado, Andressa, obrigado, e é muito bom tê-la aqui. Fique sempre conosco, a ideia é fazer live todas as sextas-feiras. É isso aí. Bom, e ainda, questões aqui que foram aparecendo e ainda surge como protesto. Falei que era eu. Ah lá, reflexões terapia, né? A Nínive, é isso? Exatamente isso. De cara você já aceitou. Logo que eu lancei a questão, né, a sua resposta já foi precisa, contundente e certeira. É isso. O problema sou eu. Uma sugestão de livro que não aborda, né, necessariamente essas questões que foram aqui colocadas, mas alguns pontos que trabalhamos, né, eles vão como que tangenciando essa grande obra, essa obra de Chesterton. O título do livro é O que há de errado no mundo. Esse é o título do livro do Chesterton. Indico todos os livros do Chesterton. O livro Herege, o livro Ortodoxia, O Homem Eterno, esse livro, O que há de errado no mundo. Chesterton, assim, tem uma leitura agradável, não vou dizer que é fácil, mas uma leitura agradável, uma leitura fluida, né? Ele escreve com muito impacto, né? Ele consegue colocar questões antagônicas de modo a encontrar a graça, encontrar o elemento cômico que existe por trás disso tudo. Sugiro que vocês leiam Gilbert Chesterton. Chesterton, né? Escreve aí, Nilton, coloca o nome do autor, por gentileza, do Gilbert Chesterton. Bom, essa live, assim como todas as outras, vai ficar salva no meu canal aí do YouTube. O canal do YouTube é cursoemrota.com/YouTube e lá estão as lives que temos gravadas quintas-feiras. Vamos ter agora uma sequência de lives em conjunto, né? Eu estou convidando algumas pessoas para participar das lives comigo. A Bruna, eu acho que eu vi ela aqui no início da live. A Bruna é uma das pessoas que eu convidei para a gente trabalhar as faces do temperamento, um assunto, né, interessantíssimo. Tem algumas outras pessoas que eu tenho convidado. Eu quero refazer uma live com o Pacheco, se alguém tiver aí, né, com teclado na mão, já digita aí, Pacheco, o que está te chamando aí para uma outra live. Refazer uma com o Saulo. A ideia é trazer pessoas para a gente conversar um pouco mais. E às quintas-feiras também pensar um tema que eu julgo ser interessante e trabalharmos sobre ele. Se tiverem sugestões de temas também, por gentileza, nos mande. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela participação de vocês aqui na live, também nas caixas de pergunta nos stories. Precisando, eu estou à disposição e até a próxima quinta. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Márcio, né, ele disse parabéns pela live. Eu agradeço a sua